Povo, Érica Viana aqui falando com vocês ao vivo e novamente vou entrevistar uma pessoa que está vindo nessas eleições 2022 concorrendo a um cargo do Legislativo. No caso, hoje, quinta-feira, dia 25 de agosto, 25, gente, 25 de agosto de 2022, eu vou chamar a Vanessa Gomes, que é candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Então, enquanto eu não chamo aqui, convido a Vanessa para participar da live, pega esse aviãozinho que tem aqui, ó, no canto inferior da tela do seu celular e vai mandando para mais pessoas participarem aqui, interagirem conosco. Deixa eu chamar aqui algumas pessoas e vou convidando a Vanessa. Deixando claro também que hoje é um dia um pouquinho atípico, porque eu tô sob efeito da entrevista do Lula no Jornal Nacional, que foi um favor, gente, um favor para os indecisos, para a turma do nem Lula nem Bolsonaro, para a turma do voto na terceira via, que não existe. Então, é um favor, não deixem esse molusco voltar, pelo amor de Deus. Né? Os jornalistas tentaram passar pano para ele, mas ele sabotou tudo. Vamos lá. Vanessa aqui. Boa noite, Vitório. Não sei se ainda está online. Alexandre Martins, de São Paulo. Alexandre, vai mandando essa live para mais pessoas. Agora sim. Oi, boa noite, Boa Vanessa. Tudo noite, bom? Érica. Tudo bem? Boa noite a todos. Como que você vai? Como que tá aí a correria da campanha? Nossa, põe correria nisso. A gente não tem. Eu achei que eu sabia sobre política. Eu estou aprendendo tudo novamente. Uma coisa é estar na retaguarda com uma coordenação de uma campanha, outra coisa é estar na linha de frente. Aí o pessoal entrando na live, meus amigos aí, Marcos, Cláudio, equipe entrando aí. Hum, tudo bem? Boa noite, pessoal. Ô, Prazer ter. Érica, primeiro eu quero te agradecer pelo convite e deixar registrado aqui que você sabe o quanto eu gosto de você e eu te admiro por tudo que você passou, pela sua resiliência, pela força que você traz da mulher conservadora de direita, de jovens na política e esse poder que você conseguiu se refazer muito rápido, né, diante do que você enfrentou. Então, por mais Éricas na política, nesse cenário, espero que na próxima eleição você venha candidata também. Ah, obrigada. Ai, minha filha, é, você acha que foi rápido? Na verdade, a luta está sendo constante. Um dia a gente pode, quando sair dessa época de campanha, a gente fazer uma outra interação assim ao vivo para partilhar com as pessoas. Mas, na verdade, o processo continua, não o processo do STF, pelo amor de Deus, gente, não é esse. Mas, assim, muito obrigada mesmo pelas palavras. Muito obrigada, eu também te admiro muito. Eu te conheci, né, depois de tudo isso que aconteceu. Né? Não te conheci ainda pessoalmente, mas também te admiro muito, por isso que eu te chamei para fazer live aqui. E estou muito feliz que você vem candidato a deputado federal por São Paulo. Agora eu quero pedir que você se apresente para as pessoas, né? Você fale do ser humano que você é por trás do candidato, que isso é muito importante, né? Sua idade, uh, se você é mãe, esposa, enfim, suas informações pessoais mesmo, para que as pessoas te conheçam. Na verdade, esse é o maior desafio quando nós vamos falar de nós mesmos, nos apresentar para as pessoas. Alguns aqui já me conhecem, mas eu me chamo Vanessa Ferreira Gomes, né? Mas o meu nome nas eleições, nas urnas, vai ficar Vanessa Gomes. Sou mãe da Isabelle, sou casada, meu esposo é da segurança pública. Eu comecei o meu ativismo, na verdade, eu fui treinada para missões desde os meus 13 anos de idade, e eu comecei o meu ativismo na segurança pública, mas esse ativismo veio desde a época lá da Dilma, lá atrás,
do impeachment da Dilma, na época, antes do Sérgio Moro se comportar como um desertor, em apoio à Lava Jato, em apoio ao mensalão, né, aquela investigação que estava tendo em 2014, até a Dilma ser impeachmentada, passou pelo processo em 2014, 2016, e eu fiz parte dessa história. Minha filha, na época, tinha 8 anos, e eu comecei a levar, porque eu falei, não, Deus me livre de ter uma filha feminista em casa. Essa seria a minha maior decepção. Então, eu sou auxiliar de enfermagem e eu trabalhava na área. Quando eu decidi, quando a minha filha fez 8 anos, eu falei, não, eu vou ficar em casa, eu vou cuidar da minha família, porque em alguns momentos eu falei, nossa, ela com 8 anos de idade, ela estava me confrontando em algumas coisas e eu falei, não, isso não é certo. E para mim não existe maior projeto que a família, por mais que eu venha a ser bem-sucedida em outra área da minha vida, mas eu não suportaria ter esse rótulo de fracassada como mãe, me fracassar como mãe, sabe, nesse sentido. Então, para mim, o meu maior projeto é a minha filha, e graças a Deus, esse ano ela faz 16 anos, eu fui mãe muito nova, né, aos 18 anos de idade, mas ela sempre foi o meu maior sonho, né, de ser mãe. Ela me fez uma mulher realizada. Então, cuidei da minha família e comecei esse ativismo lá atrás. E aí, o meu marido começou a sofrer represálias por minha causa, por causa do meu ativismo. Eu lia cartas em cima dos caminhões denunciando o assédio moral, o assédio sexual, o abuso de autoridade dos superiores para com os subordinados na segurança pública. E aí juntou o meu trabalho com a ação social que eu já fazia, né, que era uma ação missionária, e eu comecei a trabalhar também junto com os familiares de policiais, dando esse feedback para as esposas, porque tem muito divórcios dentro da segurança pública, porque não é fácil, a rotina do policial é muito pesada, e aí eu comecei e as coisas foram andando até o momento que o pessoal falou, cogitou, né, os agentes de segurança pública, Vanessa, por que você não sai candidata e representa a família do policial militar, representa o policial da ativa, da reserva, porque você não está sob o jugo do regulamento. Então você pode falar porque não tem punição para você. E olha que eu enfrentei muitas coisas, assim, a polícia vinha na minha casa fora do horário, o horário que não era para ter diligência, existe um período que pode fazer uma diligência dentro da casa de uma pessoa que não é policial militar, que não está sob investigação, que é uma carta que vai enviar para você, mas para me amedrontar, eles vinham meia-noite, 1 hora da manhã, sabe, quando tava todo mundo dormindo. Mas aí depois também eu aprendi como que funciona e eu falei, não, não tô sob o jogo do militar, então lá no portão mesmo eu falava, não, não vai subir. Eu tô cometendo algum crime, tô sendo investigada? Não, então não vai subir. E assim começou toda essa caminhada de protestos e manifestações pela família do policial militar. No ano passado, a maior foi no dia 15 de dezembro, onde estava reunido eu, o deputado estadual Major Meca, outros policiais veteranos, ali também estava a banda dos policiais, e ali nós estávamos reivindicando por melhores condições de trabalho, reajuste salarial. O salário do policial aqui está muito defasado, 27 anos. O policial, desde quando o PSDB entrou no poder, ele sucateou a Força de Segurança Pública. Isso foi até quando você falou do Lula, eu estava assistindo bem no início, quando eu vi ele falando sobre o Alckmin. E aqui eu acredito que tem gente do Brasil todo que está nos assistindo e alguns vão assistir essa live. Isso foi a maior ameaça, porque o PSDB está no poder há 30 anos aqui em São Paulo, nem é 27. 27 anos era ainda no tempo de Geraldo Alckmin, agora com Dória foi 30 anos no poder. E ele sucateou, o Estado não cresceu na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, no saneamento básico. O Estado de São Paulo, o PSDB só favoreceu o crime organizado aqui no Estado de São Paulo. Apesar que quando a gente fala de uma facção criminosa, ao meu ver, não existe uma facção criminosa maior que o PT e que o PSDB. Entendeu? Então, para mim, aquilo eu sou até como uma ameaça. Eu falei, é importante o povo brasileiro se preocupar, porque a rejeição do Alckmin no estado de São Paulo, ele estando como vice do Lula, foi de 3% nas últimas eleições. Ou seja, que a margem de erro é zero. Eu até falei, será que a família dele votou nele? Porque 3% para zero é muito baixo essa votação. Então,
Assim, aí minha trajetória foi mais ou menos essa, né? Tem um detalhe importante também. Eu vim de Minas Gerais, aqui em São Paulo, a maioria das pessoas é um povo nordestino, mineiro, as pessoas que veio para tentar a vida. E a minha família veio tentar a vida aqui em São Paulo, é uma mistura, né? De baiana, minha mãe é baiana e meu pai é mineiro. E aí nós viemos para São Paulo quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu tô com 33 anos, então já há 28 anos atrás. É. O Alexandre perguntou aqui qual o seu partido. O partido ele é de São Paulo. Eu conheci no encontro monárquico que teve esse ano do Pró-Monarquia. Ela é do PL, Partido do Presidente. Isso. É 22, né? É 22. É 22, 21 o meu Uhum. número. E é a primeira vez que você vem candidata? Você pensou em vir em 2020? O quê? Nunca pensei em vir candidata. É a primeira vez, a pedido aí de muita gente, de muitos agentes da segurança pública e também do trabalho social que eu desempenho dentro das comunidades. Então, Uhum. às vezes, quando eu aceitei esse desafio, já pelo tanto que quem me apadrinhou na política foi o Major Meca e o Renato Bolsonaro, o irmão do presidente, já foi por causa do trabalho que eu faço. Só que aí, às vezes, você sabe, quando nós temos a boa vontade de ajudar as pessoas, nós não conseguimos abraçar todo mundo, aí a gente fica pedindo, batendo de porta em porta. Igual, eu sou madrinha de um projeto, Instituto, o nome do projeto é um instituto chamado Projeto Saúde nos Bairros. É um projeto que quem idealizou esse projeto é o enfermeiro Charles, eu sou madrinha do projeto dele. Uhum. Ele trata 135 famílias no instituto, todos os médicos lá são voluntários do Sírio-Libanês do Albert Einstein. Então, são hospitais de peso em São Paulo. E são 35 crianças com autismo. E o Charles paga aluguel. E eu sou madrinha do projeto dele. Todos os contatos que eu tenho bom, eu vou repassando para ele, para as pessoas ajudarem ele. Entendeu? Mas o meu objetivo hoje, um dos, é de destinar uma emenda para construir esse hospital junto com ele, que fica na Zona Leste, que pega Guaianazes, Itaim Paulista, Ferraz de Vasconcelos, essa região que é um pessoal muito carente. E, infelizmente, a saúde aqui no estado de São Paulo já está sucateada desde quando o PSDB assumiu. Porém, naquele período que você sabe que a gente não pode falar, porque senão a Uhum. live não é derrubada, só ficou pior. Entendi. Você já falou aí um pouquinho da sua trajetória, como que você acabou entrando na política. Já disse por que você resolveu se candidatar. E quais são os seus princípios, seus valores, suas principais bandeiras? Eu acredito que segurança pública seja uma delas, né? Obviamente. A segurança pública é uma delas. E assim, eu vim da comunidade. Então, graças a Deus, eu e meu esposo, nós tivemos uma oportunidade na vida de crescer e evoluir, mesmo assim a gente sabe da dificuldade dessas pessoas. A minha mãe criou eu e minhas 3 irmãs sozinha. E é muito difícil, por mais que eu tenha. Eu não coloco nem nessa ordem Deus, pátria e família. Eu coloco Deus, família e pátria. Porque se a nossa casa não estiver bem, não tem como você tratar a sua pátria bem. E liberdade, porque mais do que eu, você sabe o porquê que eu defendo a liberdade. Essas são as minhas 3 bandeiras hoje. Primeiro, porque assim, eu acho que uma família curada é uma sociedade curada. E eu sofri muito com os divórcios dos meus pais, a minha mãe ausente, porque ela tinha que trabalhar para trazer o alimento de cada dia para a nossa casa, senão eu e minhas irmãs ia passar fome. Aos 9 anos de idade, eu tive que assumir a responsabilidade de uma dona de casa e cuidar das minhas irmãs que eram gêmeas, que são gêmeas, né, que hoje elas têm 25 anos. Então, assim, a minha bandeira é restaurar as famílias, é curar, porque você sabe que quando a ideologia de gênero entrou, o feminismo entrou, aquela questão da mulher, a tolerância zero e a falta de diálogo dentro de casa destruiu muitas famílias. Então, o nosso país, ele precisa ser curado. Então, a minha bandeira hoje, os meus valores são cristãos. Então, a minha bandeira é Deus, família, pátria e liberdade. Esses são os meus valores. E o que você tem de propostas, né, em relação você tornando-se uma deputada federal? Você vai ter que se mudar para Brasília, né? Provavelmente.
Provavelmente, é. Mas eu vou viver aqui em São Paulo porque eu gosto de ter o contato com o povo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de entender a necessidade do. Tem gente que fala, nossa, você anda de ônibus, você anda de trem. Eu falei, gente, desde quando eu me entendo por gente, eu ando de ônibus, eu ando de trem. E até o pessoal, às vezes eu fico pensando, será que. Aí falam pra mim, se um dia, se você ganhar, você não vai poder ficar andando mais de trem, de ônibus. Eu fico imaginando, né? Será que um dia eu vou conseguir andar disfarçada, descaracterizada? Porque eu gosto de conversar com as pessoas e Vai! saber o que as pessoas o que as pessoas pensam, qual é a análise política, isso para mim está na boca do povo. Tem uma canção que fala assim: disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Então o político ele tem que estar onde o povo está. Uma das coisas que eu sou muito contra, Érica. Às vezes eu estou em um lugar, ai, doutora, e eu não sou doutora, né? Ai, doutora, ou não, o deputado, não sei o que eu falo, gente, para de endeusar político. O político, ele está inquilino no poder, e quem é o fiador é o povo. É vocês que pagam o salário dos políticos. Então, vamos começar a desconstruir esse processo, porque nós estamos aqui para servir. Então, assim, um dos projetos que eu tenho, a saúde dos homens. Porque chegou eu tenho um amigo e ele sofre de impotência sexual desde os 17 anos. E quando ele trouxe esse caso para mim, eu confesso para você assim que de todos os casos que eu ouvi, eu fiquei, nossa, né? Os meninos que trabalham comigo da equipe, quando ele chegou, falou: "Não, eu preciso falar com a Vanessa, eu preciso falar com a Vanessa, eu preciso levar um projeto para ela". E eles ficaram sem jeito de me falar. E aí foi quando ele permite que eu fale o nome dele, o Neto chegou até a mim e falou: "Vanessa, eu passo por isso desde os meus 17 anos". E foi realmente assim, tipo, surreal, né? Hoje a gente brinca, tira uma onda, tal. E eu fui estudar sobre o caso. Um exame para um homem fazer é R$ 8.000 só para detectar o motivo dessa impotência sexual. E depois de comprovado que tem algum rompimento ali no ligamento, alguma coisa, só a prótese é R$ 80.000. Agora, quando você vai pesquisar isso mais a fundo, você vê na internet que 50% dos homens no Brasil sofrem de impotência sexual acima dos 40 anos. Alguns são crônicos, igual desse meu amigo, é crônico. E ele é pobre. Um pobre não tem condição de fazer um exame de R$ 8.000. Imagine colocar uma prótese. E aí você vai mais a fundo ainda. Quantas pessoas não se suicidam? Quantas famílias não são destruídas por causa disso? Quantas pessoas não vai parar na Cracolândia por causa disso, cair um vício das drogas? Então, assim, é um tabu ainda muito grande na sociedade. Se fala da saúde da mulher. Eu sou madrinha do projeto Gama, Mulheres com Câncer de Mama. Se fala muito da mulher, mas isso ainda é uma vergonha para os homens. Aí, quando eu vou palestrar ou falar sobre esse projeto, e aí os homens, eles mesmos começam a debochar, a tirar sarro, né, tal, entre eles. Aí eu brinco, eu falo: olha, 50% aqui, ó, 50% aqui tem um probleminha de vocês. Aí eles ficam zoando entre eu não, para descontrair. Mas é um assunto muito grave, muito importante, porque assim, a pessoa que tem diabetes, ela sofre de impotência também. Aí quantas famílias não são destruídas? O SUS Nós pode. pensou no aspecto pró-família, né? Isso é ser pró-família. E Claro, uma forma, entendeu? é, Uma coisa que eu achei interessante, você falou no início, que acontecem muitos divórcios em famílias, com famílias de policiais, por causa da rotina e, enfim, das condições, da qualidade de vida que um policial ou um militar tem. Então, isso é pensar, isso é ser pró-família. Claro que é, não, e assim, até mesmo, e você sabe que a epidemia de suicídio dentro da segurança pública, principalmente com os praças, porque a polícia é dividida entre praças e oficiais, isso é um fato, por mais que os oficiais dizem que não, mas nós sabemos que o tratamento é diferente, não existe uma avaliação, o praça ele é avaliado o tempo todo, o oficial não. Então, existe uma avaliação do praça para com o oficial, a punição do oficial é totalmente diferente, eles são corporativistas. Então, assim, essa pressão também que o policial sofre, eu fiquei imaginando, quando eu fui estudar sobre isso,
Teve pessoas que perguntam assim para mim, Vanessa, como que você vai levantar uma bandeira dessa? As pessoas vão tirar sarro de você. Tem gente que brinca comigo, fala, Vanessa, você vai me deixar pra cima, não sei o quê. Né? O pessoal vai nos lugares e fala assim, vota na Vanessa, que ela vai te deixar. Eu falo, gente, se conseguir aprovar um projeto desse, nós vamos restaurar muitas famílias, vamos salvar muitas vidas. Esse amigo meu, ele era apaixonado por uma moça e ele perdeu essa moça, assim, perdeu entre aspas, porque ela se casou com outra pessoa, porque ele não conseguia, sabe? Ele tem esse problema de saúde, então ele falou, eu vou liberar ela, porque ela precisa disso, né? Querendo ou não, isso faz parte do casamento. Então, esse é um dos meus projetos. O outro é a castração química para pedófilos e estupradores. Não, Tanto se são bem fala antagônicos, né? bem antagônico. Não, tanto. E foi engraçado que o Cláudio está aqui. O Cláudio é meu coordenador também, em geral, é coordenador da minha equipe. E quem monta eu monto os projetos, mando tal, e o Ítalo faz a arte. O Ítalo é filho dele. Aí o Ítalo colocou na arte aqui, só pra gente dar risada. Saúde dos homens. E aí eu não tinha falado sobre o projeto ainda, porque você sabe que muitas pessoas acabam puxando a ideia, né? Deputados eleitos puxam a ideia. Eu falei, vou soltar isso e é a primeira vez que eu solto já no seu programa. Aí eu falei assim, aí eles colocaram castração química, mas não especificou. Eu falei, gente, como você fala de saúde dos homens, depois coloca castração química e não especifica, né? Começamos a dar risada. Eles, é mesmo, né, Vanessa? Então, assim, mas é outro assunto, esse é um assunto grave, delicado, porque, assim, as pessoas falam muito de aborto, nós vimos aí feministas, ativistas, assim, não é nem insistindo, mas obrigando, porque eles impondo, né, para que a menina venha abortar, mas não se fala de uma punição para o estuprador, para o pedófilo. Hoje, eu sou contra várias coisas que tem nos direitos humanos. Aqui tem um amigo meu, que é o Dr. William, advogado especialista em direitos humanos, mas nós conversamos várias vezes sobre isso, e ele falava, isso é direitos humanos que você defende. Só que eu defendo direitos humanos para humanos direito, para a vítima. A vítima tem que ser assistida, a família da vítima tem que ser assistida. Direitos humanos tem que ser para humanos direitos. Então, assim, eu defendo a castração química para pedófilos e estupradores. Esse é um projeto que eu vou brigar muito, porque o trauma de uma menina que é violentada e estuprada é uma coisa que ela vai levar uma marca para o resto da vida. E só Deus sabe o que passa na cabeça dessa pessoa, os demônios que ela enfrenta todos os dias. Então, quem já foi assediado em algum momento da vida, já passou por alguma coisa, agora um estupro, é terrível. Eu vou falar que, eu vou ser bem sincera aqui, eu sou a favor da pena de morte em caso de crimes hediondos. Só que no Brasil não tem, por causa do pacto que tem com outras nações, né? Enfim, os países mais rígidos, onde as leis funcionam, existe. Só aqui no Brasil que não. Então eu defendo a castração química, até mesmo a prisão perpétua. É um dos outros projetos. Deixa eu lembrar que tem bastante projeto, né? É que eu não tô nem com a minha arte aqui, porque a gente vai montando. Tem o plano de habitação na segurança pública, porque o policial não tem como ele morar dentro de uma comunidade. E tem o plano habitacional também para pessoas que vivem na comunidade. Hoje já tem, né, o presidente, só aqui em São Paulo, na Casa Verde e Amarela, ele liberou mais de 121 mil casas. Só que eu vivo dentro das comunidades. Então, assim, a maior comunidade que tem na América Latina é a comunidade de Tiradentes. E é uma comunidade que não é vista no estado de São Paulo. Todo mundo fala, visita Paraisópolis, porque lá é muito povoado. Lá, algumas casas ainda são feitas de alvenaria. Em Tiradentes, as casas são feitas de barracões, de lona. Esses dias, um amigo meu me ligou, falou assim, Vanessa, tem como você arrumar, naqueles dias bem frio, madeira? Eu falei, madeira? Porque tem uma família lá no Pantanal, que tá morando com os 3 filhos, um casal, e eles estão morando embaixo de uma lona, e não tinha nem madeira, não era um barracão. E nesses dias
que foram mais frios, eles foram acolhidos por outras famílias. Então, eu tenho esse projeto, né, para intensificar, para auxiliar o presidente, porque eu costumo dizer, Érica, que diferente de muitos deputados que nós conhecemos, eu não sou Uhum. papagaio de ombro do presidente, eu estou aqui para somar com ele. Eu não estou aqui para ficar repetindo Bolsonaro, 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 grudar na jugular dele, para pegar a imagem dele e crescer em cima disso. Não, eu tenho trabalho, eu tenho projeto, eu tenho um trabalho há 7 anos. Eu não comecei ontem, eu não sou uma oportunista que estou vindo agora. A minha caminhada já tem 7 anos. E hoje a gente já tem um corpo, já tem uma base sólida aqui no estado de São Paulo, principalmente na Zona Leste, Alto Tietê e uma parte da Grande São Paulo. E hoje se estende meu trabalho até para a região do Vale, na Baixada. Quando alguém me pede ajuda, eu não pergunto para a pessoa, olha, você é petista? Você é Ciro Gomes? Mesmo a Uhum. pessoa morando dentro da comunidade. Eu vejo o ser humano por trás disso, sabe? Eu vejo as condições que aquela pessoa está vivendo e eu quero que essas pessoas tenham oportunidades. Então, esse é outro projeto que é moradia, saneamento básico, porque aqui, infelizmente, ainda a gente vê muito isso dentro das comunidades, aquelas fiação passando cruzado e esgoto passando na porta da casa da pessoa, sabe? Você sabe o que é, Érica, você entrar dentro de uma comunidade que você já conhece as pessoas, e quando a pessoa sabe que você virou uma candidata, a pessoa fala, te abraçar com o olho cheio de lágrimas e fala assim pra você, Fia, se você ganhar, você me tira daqui? Você sabe que a pessoa fundar uma comunidade, passar a vida inteira dela ali, entendeu? Ajudando as pessoas, porque assim, quando a gente se propõe a ajudar o outro, o próximo, é muito difícil, porque você abre mão da sua vida. Quando eu parei de trabalhar, boa noite, Santos. Quando eu parei de trabalhar para cuidar da minha família, eu não consegui ficar completamente parada. E aí eu fui atuar no campo de missões, onde eu tinha sido treinada desde os meus 13 anos de idade. Eu levo a minha filha junto comigo também. Então, assim, esses 3 projetos para mim hoje, que é saúde do homem, para mim é primordial levar esse projeto, porque eu fico imaginando, se 50% dos homens sofrem com isso, quantas famílias nós não vamos restaurar no Brasil inteiro? Né? Porque a gente Uhum. está falando a nível de Brasil. E moradia, tanto para os agentes de segurança pública, tanto para as pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade, eu costumo dizer, não são moradores de rua, pessoas que moram em barracões, são pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. Porque tem Uhum. pessoas dentro da comunidade, tem crime organizado lá dentro? Tem. Mas a maioria das pessoas são pessoas de bem. Aí você fala, como que você sabe disso? Como que você pode afirmar? Eu vim da comunidade, a minha família veio da comunidade. Então eu olho com um olhar diferente. Eu ainda acho que a direita ainda está muito elitizada, sabe? Eu acho que você Uhum. precisa ir dentro das comunidades, conversar com o povo, as pessoas, mesmo eu sendo de direita, quando eu entro na comunidade, Érica, eu converso com petistas, eu converso com gente de todas as áreas. E as pessoas sabem que eu sou de direita. Mesmo assim, as pessoas falam, Vanessa, eu vou votar em você, porque você é desse jeito. Eu não Uhum. sei ver o ser humano de outra forma. É igual eu falei, eu tenho intolerância zero para estupradores, pedófilos, crimes hediondos, né, criminosos de alta periculosidade, assassinos. Então, para mim, tem que ter penas rigorosas no Brasil para que a pessoa pense 1000 vezes antes de cometer esse delito. Então, a castração química é uma coisa que eu vou brigar mesmo. Uma escola apartidária, aí, e punição para esses professores que militarem em sala de aula, ou proibir que o aluno expresse o anseio dele, né, aquele representante, porque muitas vezes o professor, ele já vai militar, ele não fala do governo Lula, do governo Bolsonaro, da história, não. O governo Bolsonaro não presta, porque ele fez isso, porque ele é um lixo, porque ele é um fascista, porque ele é homofóbico, ele já começa a militar ali, a fazer uma lavagem cerebral. Se tem um aluno que levanta a mão e fala, olha, professor, não é assim, esse aluno, ele é excluído por uma boa parte da sala, começa a ser perseguido,
como eu já recebi casos assim, eu fui processada pelo professor da escola da minha filha, porque eu fiz um vídeo Diga Não à Ideologia de Gênero nas escolas, naquela época que a gente passou aquele período de 2020, onde Uhum. eles estavam assistindo vídeo aula dentro de casa. Minha filha estuda em escola pública, eu sempre estudei. Aqui o Cláudio me lembrando, a tributação das igrejas também. Vou até anotar aqui que eu vou falar sobre isso. Peraí. O que eu estou achando interessante também, Vanessa, é uma coisa que eu já tinha falado com os outros candidatos que eu entrevistei. Houve muita reclamação de 2018 para cá, tipo assim, de deputados que são monotemáticos, né? Uhum. Porque fulano é da causa tal, né? Você vai estar lá representando todas as pessoas do seu estado, independente de qual seja a causa. É verdade. Então, por mais que eu conheço você do Papo de Praça, né? Que depois você pode até É, falar o que é o Papo de Praça. É, por mais que a gente pense, ela é esposa de militar, então ela vai focar apenas em políticas para essa classe. Não, você está vindo e trazendo propostas assim bem diversas, né? E que permeiam a vida assim como um todo, né? Saneamento básico, você já falou, agora você vai falar de educação. Então, é importante as pessoas saberem que, por mais que você possa ser mais conhecida por um tema, que você pretende trabalhar as outras áreas também. no caso da educação, eu acho que o adolescente, a criança, já existe o Pacto de São José da Costa Rica, que diz que a educação moral e religiosa é da competência dos pais, então não cabe aos professores quererem militar. E na época, a minha filha estava assistindo um vídeo de um professor que até apareceu aí na mídia pra caramba, um professor super mal educado. Buenas Ideias era o nome do professor, do programa desse professor. Olha, vagabundo, o cara é um lixo como ser humano, entendeu? Tanto que ele até foi falar que tem que matar esse cara, eu acho que vocês até sabem quem que é, tem que matar o Bolsonaro, não sei o quê. E, Érica, o vídeo que a minha filha estava assistindo, era uma introdução de 10 minutos que você ficava assim, Érica, você fala assim, meu, o cara tá falando da maconha, o cara tá falando da maconha, ele vai falar da maconha, e de repente ele falava assim, vocês acharam que eu tô falando da maconha, né? Eu tô falando do tabaco, e um monte de palavrão. Na minha casa, eu não falo, meu marido fala que é militar, tal, e aí, problema é dele, mas eu não falo porque eu dou exemplo pra ela. Você acha que eu vou querer que ela fique assistindo um vídeo desse? Eu não gosto que minha filha assista funk, eu não gosto que minha filha fique vendo série de idade que não é pra ela. Entendeu? Então não deixo. Eu tenho uma disciplina muito. Minha mãe até brinca, fala que aqui em casa, agora ela tá mais velha, ela já entrou no nosso ritmo, vai fazer 16 anos. Mas assim, minha mãe fala que aqui em casa rege o militarismo. E aqui em casa eu brinco muito com ela. Eu falo assim, ó, da porta para fora tem democracia. Da porta para dentro aqui em casa é ditadura. Minha casa, minhas leis, minhas regras. Um dia você vai ter a sua casa, será as suas leis e as suas regras. Por enquanto que você comer da comida que eu e seu pai te damos e você vestir, aí então quando eu trabalhar, né, que adolescente tem muito disso. Então quando eu trabalhar, eu vou poder fazer o que eu quero. Não, não vai, só quando você estiver na sua casa. Enquanto estiver na nossa casa é as nossas regras. E aí o Cláudio colocou aqui interessante também, ó, a isenção e redução de tarifas dos pedágios. A isenção, eu acredito que nós não vamos conseguir, mas a redução de tarifas dos pedágios é muito importante, porque às vezes a gente vai, eu mesmo, como tenho rodado bastante o estado de São Paulo, às vezes eu saio de um ponto para o outro, quando eu vou ver, é quase R$ 200 de pedágio. Meus amigos monarquistas perguntaram aqui: você acha necessária a cota para a mulher ser eleita? Esse pessoal é de São Paulo, hein? Você está falando Eu com. vou, eu vou entrar aqui em uma seara que vai dar polêmica, mas eu falo pelo fato de eu estar sofrendo na pele o problema do recurso que vem, eu acho necessário hoje, Érica. Assim, eu vou te explicar o porquê. Porque os deputados eleitos, eles já recebem uma fatia do bolo muito maior. Tem deputados que eles nem recebem. No meu caso, eu vou receber R$ 30.000. Só a minha gráfica, isso vai aparecer lá no portal da transparência, tem outro programa que aparece em 72 horas. R$ 3.000 é do contador, R$ 3.000 do advogado, você precisa contratar, e R$ 20.000 da gráfica. Como que eu faço uma campanha de deputada federal?
Sendo que eu não trabalho, o meu trabalho é totalmente voluntário, eu nunca ganhei R$ 1 para fazer o que eu faço. Muito pelo contrário, mas eu dou graças a Deus que nunca faltou comida dentro da minha casa. Uhum. Mas eu prefiro pedir para os outros, eu peço, meu marido fala, você se tornou uma pedinte, mas eu nunca pedi nada para mim. Eu sempre peço para outras pessoas, sabe? Para ajudar outras pessoas. Então, agora Uhum. imagine, eu fazer vamos colocar assim, uma deputada eleita. Faz de conta, a Carla Zambelli. Ela já é uma deputada, ela tem a máquina pública na mão, ela tem um gabinete todo à disposição dela que vai cuidar de todos os trâmites, toda a burocracia. No meu caso, quem cuida sou eu. Eu falei, Cláudio, sobre a criação de conjuntos habitacionais. Cláudio está escrevendo aqui os projetos, gente, porque são muitos mesmo. E aí eu falei para aí você imagina, ela recebeu 1 milhão para fazer uma campanha de uma deputada federal que já é eleita, que já tem a mídia à disposição dela, e eu fazer uma campanha com R$ 30.000. Entendeu? Isso quando recebe. Se não tivesse a cota, Érica, nós correríamos o risco de não receber. Você acredita? Eu tô falando para você que eu tô aprendendo política tudo de novo. E assim, hoje mesmo meu advogado ligou para mim. E aí, Vanessa, Eu recebeu? Eu falei assim, acho, eu não sou assim a favor de cota, porque entra muita candidata laranja em vários partidos. Mas eu vejo que é necessário ter mais mulheres na política, porque é um ambiente muito. Eu sou contra o feminismo, mas eu não nego a existência de machismo. E é você verdade, eu também. se você não fosse casada, eu acho que seria muito pior para você, porque eu já recebi esse conselho, que o melhor é tentar a vida pública depois de casada para ter um pouco mais de respeito. Então, Assim, eu acho que não, porque assim, ó, Érica, se você for assim, eu tenho umas amigas que elas são bem doidas, assim, elas estão na política há muitos anos e elas me ensinaram muita coisa. Eu sempre fui bem meiga, sabe, menininha. E quando eu entrei, mesmo eu sendo casada, tem alguns homens que tentam passar daquele limite, confunde gentileza, educação com você tá dando abertura. é, Então, essas minhas amigas falaram, senta a mão na cara, afasta. E hoje eu já faço, falo, sai pra lá. Se eu vejo que a pessoa, desgruda de mim, não fica perto de mim, não, que eu não gosto que fica pondo a mão em mim. Sabe? Eu já sou assim. Então, se uhum. você tiver esse posicionamento, eu falo pras meninas, igual a minha irmã tem 25 anos, minha irmã é Não, muito bonita. mas E ela, deixa eu concluir. É importante a mulher estar, porque a mulher tem numa casa, né? tá, a mulher olha Um homem diferente o cenário e a político. mulher tem outro. Então, a gente precisa, numa casa, mesmo que seja a legislativa, ter também ali o feminino, o lado feminino, Só entendeu? que para nós essa luta é muito desleal, porque a competição ela já está no sangue masculino. E eles passam por cima de você. E a política é muito interessante, que eu estou aprendendo muito sobre isso, né? Vivenciando na pele. A política, Érica, ela não se faz nem com o coração e nem com a razão. Ela se faz com o fígado. Eu brinco muito com isso. Ué, como assim não faz com o coração nem com a razão? Se faz com o fígado. Porque você tem que ser totalmente fria em algumas questões quando você vai tratar com homens, sabe? E a questão de você se impor. Imaginem, assim, eu tô falando imaginem porque todos estão nos assistindo aqui. Mas ontem eu estava em uma reunião, ontem não, terça-feira. Às vezes tem 30 homens em uma sala na reunião, estou só eu de mulher, em uma reunião de uma empresa. Por quê? Porque não é comum ter mulheres na política, mas é necessário. Porque nós, infelizmente, no cenário político, nós temos homens totalmente acovardados diante de algumas pautas que defendem os nossos valores. Então, nós estamos vendo, por exemplo, o Cláudio citou aí que eu marquei, a tributação das igrejas que eles querem cobrar. As igrejas, elas atuam onde o Estado é ausente. A igreja funciona como se fosse um hospital. Vou dar um exemplo, o projeto Missão Belém, que eu sou madrinha. Eu sou evangélica e eu sou madrinha desse projeto que é da Igreja Católica. Eles resgatam usuários de drogas na Cracolândia ou pessoas que queiram se tratar. Depois eles levam para o interior de São Paulo, eu não vou falar a região, mas levam para o interior de São Paulo. Lá eles fazem a laboroterapia e a terapia ocupacional. É um espaço aberto. Se essa pessoa quer se tratar, ela vai ter essa oportunidade, essa chance. Depois ela vai para a terapia ocupacional, que é cuidar de idosos que são abandonados pela sociedade, estão em estado de vulnerabilidade, acamados em uma cadeira de roda ou com uma escara.
Você sabe quantos jovens já foram resgatados nesse projeto Missão Belém? Não tem inúmeros jovens, entendeu? Então, eu vou ajudando com o que eu posso. E aí, quando você fala assim, por que você entrou na política? Eu entrei porque eu quero parar de ficar pedindo as coisas para deputados e eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas que já têm trabalho, sabe? Porque uma coisa que eu acho muito injusta, Érica, é você ver um prefeito de uma cidade, ele já é prefeito, aí a mulher dele funda uma ONG ou um instituto para angariar fundos, sendo que tem pessoas que já têm esse trabalho e não recebem nada. Você acredita que a maioria das doações, quando tem um evento, por exemplo, a pessoa leva 1 quilo de alimento não perecível, normalmente quem mais ajuda é quem menos tem. Você entendeu? Os que mais têm, eles resistem a ajudar. As pessoas sempre estão pensando assim, ah, mas se eu ajudar, eu vou deixar aquela pessoa acomodada. A gente sabe quem são os acomodados ou não. E você não pode esperar gratidão do ser humano. Quando você faz uma ação voluntária, você está praticando um ato missionário, você faz a sua parte e aquela pessoa tem que fazer a parte dela. E é ela e Deus, né? Então, assim, esses projetos que hoje nós temos, e principalmente dentro das igrejas, as igrejas não podem ser cobradas, porque se o Estado fosse presente, nós temos um Estado inchado, um Estado que não protege o cidadão, que não fornece segurança, nem saúde, nem educação. A igreja vem e ela restaura não somente na saúde, porque quando ela recupera um drogado, um alcoólatra, quando ela restaura uma família, isso é benefício para o povo, para toda a nação porque você vai curando gerações futuras. Então, a igreja, eu sou contra essa cobrança. E recentemente, eu falo para as pessoas, olha, a igreja hoje, graças a Deus, meu pastor sempre me criou para missões, e quando ele falou assim, filha, vai, quando eu falei para ele, pastor, eu fui convidada para palestrar para mulheres na igreja católica. Ele, vai, filha, vai. E assim, meus amigos são padres, eu tenho amigas que são freiras, e então eu acho muito injusto cobrar essa tributação das igrejas, sendo que a igreja faz um trabalho o qual o Estado tinha que ainda dá um recurso, dá um amparo, porque o Estado só cobra impostos. O cidadão ele tem muitas obrigações, mas direitos nós não temos nenhum. Garantia de saúde, educação, saneamento básico, segurança, o povo não tem. E o que você observa, o que você observa desses 4 anos da atuação da bancada do Estado de São Paulo, lá em Brasília? Olha, a bancada aqui da Alesp sempre foi. Não. Em Brasília? Em Brasília? É aquela que você está disputando. Ah, tá, no caso de Brasília. Realmente lá nós temos uma grande porcentagem do centrão, uma pequena parte da esquerda, né? A direita ainda ela está crescendo, ela está nascendo, a direita ainda ela está se estruturando. Eu falo que ela começou a ser gerada ali em 2016, 2014, né? Quando começou ali, o povo começou a ir para as ruas, a igreja começou a despertar. A igreja não, o povo brasileiro começou a despertar. E hoje nós estamos engatinhando. Então, assim, eu vejo uma Câmara totalmente acovardada, prostrada aos anseios do Senado. Eu não vejo um poder independente. Só um momento. Ave Império, temos um príncipe Guérios. Salve. Obrigada. Antes. Então, hoje A Vanessa é candidata a deputada federal por São Paulo, príncipe. Nossa, que honra, hein? Um príncipe na nossa live, que chique. Então, hoje eu vejo uma Câmara não independente, não vejo eles atuando como um poder que legisla a favor do povo, mas sim que atua de acordo aos anseios da Suprema Corte. Então, eu vejo ainda uma Câmara acovardada, que não defende os anseios do povo. Tanto que, naquele período de 2020, Gilmar Mendes soltou mais de 121 mil bandidos naquele período que o Brasil passou naquele processo, onde as pessoas tinham que ficar presas em suas casas e os bandidos não estavam protegidos, por que tinha que soltar? Entendeu? E a Câmara aceitou muito bem isso.
Então, eu acredito que nós precisamos de transformação naquela casa, de sangue novo, porque ali tem muita gente que está achando que ser deputado tudo bem, às vezes a pessoa fez um bom mandato, seja reeleito uma única vez. Agora, 3, 4 vezes, 5 vezes, 30, concordo, independente de o Brasil precisa disso para crescer. Vanessa, qual a sua posição em relação ao aborto? Olha, o aborto eu sou totalmente contra. Em toda a Constituição já prevê que o aborto é permitido em casos de estupro, quando a vida da mãe está em risco e no caso de anencefalia, anencéfalo, né? Anencefalia. Só que mesmo assim, eu já vi, porque eu trabalhei em hospital, mães optarem por arriscar a sua vida. Não, eu vou ter esse bebê. Ou ser desenganada pelo médico falando que no ventre dela aquela criança não se desenvolvia, não tinha um cérebro ali. Era um anencéfalo. E mesmo assim a mãe optar e aconteceu um milagre na vida dela. Porque mãe é mãe. Mãe sempre vai optar pela vida do filho. Eu falo isso porque eu tive um aborto. Quando a minha filha tinha 8 anos de idade, eu quase morri. Eu demorei 8 dias para abortar. É um processo terrível que eu não desejo para ninguém. Por isso, quando eu vejo assim, uma menina de 10 anos que... Ô, Érica, eu fiquei 8 dias para abortar. E olha que eu estava de 3 para 4 meses. Aquela menina que abortou com 6 meses, a nenenzinha, se ela tivesse esperado mais 15 dias para fortalecer o pulmão da nenenzinha e feito uma cesariana, teria sido muito menos doloroso. Um trauma bem menor para aquela menina. Porque, assim, a questão hormonal assim, psicológica é uma coisa terrível. Então, eu sou contra o aborto porque... tanto que na Argentina, o primeiro aborto que foi legalizado, a primeira que a mulher ela era abortista, ela defendia o aborto, ela morreu. Porque o aborto, mesmo ele sendo legal, ele é um risco. As pessoas não entendem isso, pensam que o problema é só porque é feito numa clínica clandestina. Não, é um procedimento de alto... vazio. de alto risco. Assim, é um assunto que eu não discuto muito, porque eu costumo dizer o seguinte: se a gente chegou no nível de discutir sobre o assassinato de um inocente, por que a gente não pode discutir sobre o assassinato, sobre um assassinato, né? Porque isso para mim é um assassinato. As pessoas só enfeitaram a palavra aborto, entendeu? Mas o que é o aborto? É um assassinato. Só enfeitaram a palavra, mas então para mim não tem diferença. Quando nós começarmos a discutir, eu não falo nem assassinato, mas eu tinha acabado de falar, fugiu a palavra da mente, acontece, gente, isso. Pena de morte. Pena de morte. Quando nós começarmos a discutir pena de morte para crimes hediondos, pedófilos, estupradores, aí sim eu dou legalidade para qualquer pessoa vir discutir comigo sobre aborto. Fora isso, eu nunca vou aceitar, eu nunca vou concordar. Porque é um inocente, é uma vida ali, é o princípio da vida, qual a essência da vida? Aí é um assunto que a gente vai discutir, porque você sabe, né, que é muito mais profundo. Então... Agora eu vou para outro tema polêmico, mas e que enfim, mas o aborto antes da pessoa nascer. Agora, eutanásia, o que você pensa sobre a eutanásia? Você é contra ou a favor? Nossa, a eutanásia é um assunto muitíssimo delicado. Assim, é igual você falou, quando nós vamos discutir sobre um assunto, na posição de candidata, nós temos que pensar como um todo, né? Só que Vanessa, não eu a candidata aqui, tá, gente? Vanessa, eu sou contra. Mas eu, como candidata, eu teria que discutir sobre esse assunto. Mas eu precisaria ouvir vários argumentos, porque eu já tenho um conceito formado sobre isso. Porque, para mim, só Deus pode dar e só Ele pode tirar a vida. Então, eu não concordo, Vanessa. Mas estou aberta para a gente discutir. Mas eu nunca vou concordar, porque é igual foi para você. Eu sempre cuidei da pediatria, né? Trabalhava na pediatria, mas na enfermagem. E eu cuidei de pacientes que viviam acamados. Meu marido, ele é, você sabe, né? Policial, a maioria dos militares, eles são assim. Meu marido fala: se um dia acontecer alguma coisa comigo e eu ficar tetraplégico, eu prefiro a morte
Ele fala, se existisse a eutanásia, isso, gente, aqui é sem tabu, não tem máscara, né? São assuntos que todo mundo aborda dentro de casa. Eu prefiro a morte porque eu não quero me tornar um prisioneiro do meu próprio corpo. E aquilo ficou batendo na minha cabeça, mas é algo que eu não teria coragem. Se eu tivesse que assinar, eu não assinaria. Eu cuidaria dele até, assim, até a minha morte ou ele morrer, entendeu? É uma coisa que eu não aceitaria. Sim. O que você pensa sobre manipulação de embriões humanos? Nossa, eu até falei assim, é, Se quiser ser é um, mais assunto, resumida. é um assunto bem profundo também, né? Eu sou a favor em uma questão, quando a mulher não pode ter filho, eu não concordo com a manipulação embrionária. Quando você quer colocar genética, a criança tem que ter o olho azul, branco, porque senão a gente vai criar uma única raça que era o que Hitler queria. Resumir para você? Uhum. Qual é o seu posicionamento sobre a revogação do Estatuto do... Aliás, sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento? Sou contra. O povo brasileiro na época, em 2005, É contra o Estatuto, né? foi contra o Estatuto do Desarmamento, né? Porque o povo brasileiro na época foi contra o desarmamento. Mesmo assim, naquela época o Lula não se importou e implantou e aí a violência só cresceu de uma forma absurda. Então eu sou contra as pessoas. Eu acho que dentro da sua casa, se a pessoa ou você está no trânsito ali, você tem a posse de arma, né? Tem a diferença do porte e da posse. Se você tem a porte, o porte você tá ali com a arma. Você entra dentro do carro, se a pessoa vem assaltar você, ela tá assumindo o risco de morrer. Aí é um problema dela. Só que assim, é claro que o porte de arma, a pessoa tem que tá Todo apta a mundo ter tem essa. etapas, né? Isso, tem o exame psicológico, tem os critérios, exatamente. Então, assim, não é que vai comprar a arma na barraquinha, não, mas se a pessoa tem a capacidade cognitiva e para ter essa arma dentro de casa e ela passou por todos os critérios, ela tem que ter esse direito, sim. Um povo desarmado é um povo frágil, subjugado, e é o que nós vemos aí nesses países comunistas. Povos que estão fugindo dos seus países de origem porque não aguentam viver sobre o comunismo, sobre uma ditadura, e não é o que nós queremos aqui no Brasil. Então, eu concordo, eu acho que tem que ter, dentro da minha casa, é que meu marido é policial, graças a Deus, mas assim, dentro da minha casa, eu acho que dentro da casa de cada um, se a pessoa pode ter arma, ela é o juiz, entendeu? Entrou, a pessoa vai decidir se a pessoa vai viver ou vai morrer. Entrou para roubar, para matar, para estuprar o outro, aí mete bala, filho. Eu penso assim. Qual a sua posição sobre a liberação das drogas? Sou contra. Sou totalmente contra. Isso daí é algo que eu já luto para resgatar usuários de drogas nas ruas. Então, uma coisa inaceitável para mim. Não, não concordo. Qual a sua posição sobre homeschooling? Então, nossa, essa também é polêmico. Aí eu fui dar uma estudada. Assim, Deixando claro que o pessoal da pauta do homeschooling não quer ser um ensino obrigatório no homeschooling, né? Quer a opção, né? Isso, então, se é uma opção, o aluno que vai estudar em casa, ele possa fazer provas anuais, seja os pais queiram fazer isso, porque assim, do jeito que as escolas estão hoje, é um caminho que até qualquer pessoa, do jeito que a gente vê, você leva um filho à escola, você não sabe nem se ele vai voltar. Porque, né, acontece brigas, essa rivalidade por causa de partidos, de política. Eu acho uma boa opção, se a pessoa quer, eu acho que o povo tem que ter direito de escolher. O aluno passa por uma prova anual para mostrar se ele está aprendendo, se ele está apto. O que nós vemos nessa. Como fala, Érica? Para eu não nem falar errado a palavra. A palavra que você falou, que é estudo em casa, né? Homeschooling. Isso, homeschooling, né? A pessoa tem que ter o direito de ter essa opção. Se ela quer educar o filho dela dessa maneira, por que não? Eu acredito que o Estado não tá. O Estado não ensina nada que presta, Érica. Nada que presta. A minha filha, ela estuda em escola pública, mas eu pego no pé dela em casa. E hoje, os livros que eu tive com 24 anos, ela tá tendo acesso desde os 8 anos dela de idade. Entendeu? Então eu falo para ela, Isabelle,
Hoje eu tenho 33 anos, né? Eu sempre falo para ela, você teve acesso a esses livros com 10, 12 anos de idade, na minha idade você tem a obrigação de ser 1000 vezes melhor que eu. Então tem que ter o direito sim. A criança faz as provas anuais e pronto. Por que não, né? Qual a sua posição sobre escola sem partido? Não, a escola tem que ser sem partido, é igual eu falei. Tanto que eu defendo punições até que o professor ele seja expulso dos serviços públicos, exonerado, né? Expulso não, mas exonerado do serviço público porque ele trabalha para o povo e o professor não está na escola para militar. Então a escola tem que ser sem partido. Você pode falar sobre os governos anteriores, mas você não pode. Você discute ideias, você discute projetos, você não pode xingar, você não pode influenciar na opinião do aluno, porque você tem que formar essa capacidade cognitiva de o aluno conseguir debater. Quando você não joga essa dúvida para o aluno questionar e você sim lança o seu pensamento sobre ele, você está formando massa de manobras militantes. Então eu defendo uma escola sem partido com certeza, sem PT, sem PSOL, sem CUT, sem essa raça toda aí que eu não gosto. É claro que aí quando eu falo sem partido é sem direita também, mas é sem partido, uma escola, né? Enfim, né? Que deixe os alunos livres para escolherem, não fique manipulando. É. E escolas cívico-militares? Ah, eu sou suspeita para falar, né? Porque aqui em casa é quase que isso. Mas quando a gente fala de escola cívico-militar, a gente A está sua falando de. homeschooling é uma homeschooling cívico-militar. É um pouquinho mais pesada, né? Aqui em casa, se precisar, tem umas palmatórias. É brincadeira, gente. Isso aqui é brincadeira, porque senão daqui a pouco vai vir aqui o Ó, o ECA. conselho tutelar vai baixar aí. É, porque assim, você não vê conselho tutelar, o ECA, né? Quando as meninas tá lá naqueles baile funk com os caras armados, você não vê. Mas se você faz uma brincadeira dessa, eles querem bater na sua porta. É brincadeira, gente. Mas assim, mas se necessário também, a Bíblia fala que se for necessário, você não hesite a vara do seu filho. Aqui em casa a gente não chegou nesse nível, porque, né, uma menina só não tem necessidade. Mas ninguém morre de apanhar, as pessoas morrem de ser espancada. Na minha geração eu apanhei tanto da minha mãe, porque eu era bagunceirinha. Eu tô viva, virei gente, sou uma pessoa honesta. Então, até perdi o fio dessa pergunta, desculpa aí. Agora, qual a sua posição? Tem um projeto de lei? Eu vou. Já teve uma pessoa aqui que não quis falar porque ficou com receio de ser caçada por entrar nesse tema. Tem um projeto de lei, 9.943/2022, desse ano, do deputado Celso Russomano, que está em tramitação, que é da contagem pública dos votos nas sessões eleitorais. Ah, eu tenho uma surpresa para vocês. O quê? Aqui, ó. Voto impresso e auditável. Ah, então já respondeu a pergunta. É. Eu E ia eu vou perguntar fazer. o seu posicionamento sobre isso. Eu vou ilustrar assim. Imagine que você vai fazer um depósito no banco de 15 mil reais, todo mundo que está nos assistindo aqui. Só que chega lá, o banco não emite esse extrato para você. Aí a pessoa que você fez o depósito vira para você e fala assim: olha, você não me pagou. Como que você vai provar para essa pessoa que você pagou ela? Se você não tem a prova. Para mim tem que ter. Nos países mais desenvolvidos, até mesmo só no Brasil e em países que assim, meu, eu nunca vi, eu não concordo de não ter um. Por que não tem? Eu não consigo compreender. O que eles têm a esconder do povo? A gente sabe que Não, a gente não vai falar aqui mal, entendeu, das instituições. A contagem, eu fiz uma live recentemente com a Isis, que trabalha, né, voluntariamente com o Felipe Jimenez, que é um grande defensor da contagem pública. A gente estava relembrando. Eu era bem pequenininha, bom, pequena eu sou ainda, né? Mas eu era criança quando a contagem era feita realmente publicamente. Os votos das urnas iam para um estágio e eram contados todos os votos juntos. E era transmitido pela rádio, a imprensa, o pessoal dos partidos.
e qualquer pessoa, cidadão comum, podia ir para o estágio. Só que esse projeto ainda, tipo assim, já fala da contagem pública na própria sessão. E foi aprovado em 2016, na época do governo da Dilma, isso já, do voto impresso. Só que não entrou, Acho que foi, não foi vigorado. esse foi o projeto do Bolsonaro. Então, não foi vigorado. Então, por quê? Eu gostaria de entender por que que o povo não pode ter transparência, sendo que nós vamos sofrer um efeito colateral durante 4 anos. É um direito nosso. Né? A Constituição fala que o poder emana do povo através dos deputados eleitos. Então, quem tem que brigar isso são os deputados dentro da Câmara, para que isso aconteça. Então, eu sou a favor do voto impresso e contagem pública. Sim. Bom, seu partido é o partido do presidente. Eu ia perguntar aqui se o seu partido tem alguma cláusula, né, que impeça você de defender as suas convicções, como acontece, né, de outros partidos isso, mas provavelmente não tenha, né? Não, o partido mudou o estatuto dele para comportar os conservadores, o pessoal da direita, a ala bolsonarista, porque é um partido liberal. E só que aí as nossas ideias eram um pouco divergentes, então teve uma transformação no estatuto para que nós pudéssemos ingressar, porque senão nós íamos ter conflitos constantemente por causa dos valores. Uhum. E me diz o seguinte, o que você pensa sobre o ativismo judicial? E quando eu falo ativismo judicial, eu estou falando no sentido amplo da palavra. Você vai ser, se Deus quiser, deputada, né? Muitos deputados perdem na Câmara e fazem dos seus gabinetes verdadeiros puxadinhos, né, do STF, vão lá e provocam, aí o STF é obrigado a se intrometer, porque o partido provocou juridicamente o Supremo a interferir em questões que já tinham sido discutidas na Câmara, como é o caso do aborto. O aborto, várias vezes, ele vai parar no STF, porque tem partido esquerdista que vai lá e entra com a ADI e a DPF, com ações para provocar o Supremo e acabar... É que assim, eu acho o ativismo judicial muito grave, porque hoje nós não vemos Por exemplo, se já foi votado na casa e já passou, foi. Não tem que ficar voltando pauta e... Às vezes vai acontecer de ser votada uma pauta que nós não vamos gostar, mas fazer o quê? Não é a democracia? Agora, o STF, eles são deveriam ser os guardiões da Constituição brasileira, mas nós não vemos ministros da Suprema Corte de outros países interferindo no Senado, na Câmara, por exemplo. Nós não vemos. E aí, quando o ministro vai para outro país e declara voto aberto, porque quando mudar o governo, isso já é muito perigoso, porque ele não foi eleito pelo voto popular. O político, sim. O político, ele defende os anseios do povo. Eu vou entrar numa seara um pouquinho mais delicada, que é o caso do Daniel Silveira. Ele pode ter excedido em suas palavras? Pode, mas primeiro, ele tem imunidade parlamentar. Segundo, ele representa o voto do povo brasileiro. Então, não existiu, por exemplo, um abaixo-assinado da população para retirar Daniel Silveira. Não existiu. Agora, o contrário existiu, de dentro da Suprema Corte. No dia 7 de setembro do ano passado, eu estive nas ruas na Avenida Paulista e o que o povo queria era o impeachment do Alexandre de Moraes, tanto que o Michel Temer precisou intervir. E ali teve um diálogo entre o presidente para acalmar os ânimos, porque isso ia ser prejudicial para o país na época. Mas por que a Suprema Corte não respeita a independência dos outros poderes, no caso do Executivo e do Legislativo? E aí nós vimos Pacheco se curvar aos anseios e a casa, a própria Câmara, entregar um deputado. Quando que na história desse país nós vimos um deputado com uma tornozeleira eletrônica ou mandar prender ele dentro da Câmara? Que independência é essa? Será que Supremo mesmo é o povo que coloca os seus representantes lá?
ou nós estamos vivendo uma ditadura togada? Então eu quero deixar essa pergunta, não é uma afirmação. Não é como o meu advogado diz, né? Cuidado com o que você vai falar. Não é uma afirmação. Eu quero deixar essa pergunta para o povo brasileiro. Nós não elegemos ministros. Os ministros são indicados pelo presidente da República. Mas nós elegemos deputados, presidentes e governadores. Nós queremos que esses poderes sejam respeitados, porque essas pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, defendem o anseio da população, das pessoas que os colocaram no poder. Então, esse ativismo judicial eu vejo de forma que prejudica o povo brasileiro, porque eles estão rasgando a Constituição brasileira. Há uma interpretação da maneira deles, tanto que esse inquérito das fake news, esse outro, o que é fake news? Quem que pode definir o que é fake news? Sabe, não dá para você saber. Uma mentira é uma mentira, tanto que tá aí. Igual o caso do Alexandre de Moraes e do Daniel. Se houve excesso, se houve calúnia, se houve difamação, o ministro tem o direito de entrar com um processo contra o deputado. Mas mandar prender sem passar por outros trâmites, ele está passando por cima da OAB, ele está passando por cima de outros juízes, porque ele é a vítima, ele é o promotor e ele é o juiz, ele julga tudo. Então, para quê? Para que existir outros juízes, outros advogados? Então, eu vejo de forma muito prejudicial para o país. E falando aqui como uma candidata, posso cortar na própria pele? Eu sei o que você viveu, eu sei o pânico que você viveu, eu sei o pânico que o Daniel Silveira viveu, Roberto Jefferson, meu amigo Oswaldo Eustáquio, que está em cima de uma cadeira de rodas, mas eu não posso me acovardar. Existem pessoas que acreditam em mim. E é por isso que eu falei para você desde o início, eu admiro você. Todo dia reconstruir, a gente vai juntando os taquinhos, mas eu creio que Deus está olhando por nós. E que as nossas, aí aqui falando, separando a deputada da Vanessa, falando do pessoal, porque o Estado é laico, não laicista, nós respeitamos a religião, todas as religiões, mas agora eu estou falando como Vanessa, eu creio, porque assim, tem um versículo bíblico que diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando nós vamos ver a palavra de Deus, nós vimos aí governos, países que prosperaram porque tinha ali no centro uma pessoa que era escolhida por Deus. Então eu creio que nós estamos passando por um processo de transformação, de renovo, um processo de cura, e nós precisamos orar pelo nosso país. E é por isso que eu falo, eu sempre estou convocando as igrejas, pessoas de valores, não só da igreja, porque olha, acredite, tem pessoas de outras religiões africanas que eu falo assim, se a sua religião precisa definir o seu caráter, você está se escondendo atrás da sua religião. Valores éticos, morais, você tem independente de religião. Então tem pessoas que acreditam no país, que acreditam na família, que querem proteger, preservar as nossas crianças e querem um país livre desse ativismo, porque tudo isso, Érica, divide o nosso povo. O Lula, aquele larápio, ladrão de 9 dedos, na entrevista dele, né, que a gente começou a live mais tarde por causa disso, eu peguei bem no finalzinho, ele falou assim, quem ia imaginar que eu e o Alckmin iríamos nos juntar há um ano atrás? E aí ele leu uma frase lá que eu nem pesquisei, não deu tempo para nós pesquisar. Às vezes, os divergentes precisam se juntar para combater os antagonistas. Isso, é isso mesmo, é exatamente isso, os antagonistas. E aí colocou os antagônicos que somos nós, né? É engraçado isso. E essa pergunta, até achei, eu falei, caramba, a Renata deu umas pauladinhas, não esperava isso da Rede Esgoto, né? Deu umas pauladinhas nele e falou, por que você divide tanto o povo? Isso, ele falou assim, não, mas a gente se abraça, eu e o Alckmin não tinha isso, ou seja, é dividir para governar. Eles vivem do sofrimento do povo. E a frase do meu slogan, tá? Eu vou até pegar a frase para ler ela corretamente, porque nós temos que pensar assim, quer ver? Eu vou até colocar aqui, porque eu quero ler ela certinha. Sim. Passa para mim. Foi um grande favor essa entrevista dele, principalmente para quem está indeciso, para quem está
nem Lula, nem Bolsonaro, terceira via. Ele falou, inclusive, que eles não eram inimigos, eram adversários, mas sentavam na mesa do bar. Então, aí eles falam, né, que a gente se abraçava porque nós éramos opositores, não inimigos. Eu falei, gente, isso é uma ameaça para o Brasil. Quando ele fala, as pessoas vão ver se eu for reeleito, amigos vindo de outros países, eu já fiquei preocupada, né? Eu falei, meu Deus do céu, esses caras vão Família quebrar Katz. tudo. Né? Eu fiquei muito apreensiva. Então, essa polarização, essa divisão que o PT tem causado há anos, falando de minorias, né, dividindo o povo em várias tribos, sendo que nós somos um povo só, e isso só beneficia esses governos corruptos que querem nos saquear, porque aí ele consegue dar uma fatia do bolo para aquelas pessoas e afogar outras. E aí ele consegue se manter, se perpetuar no poder. Graças a Deus, nós fomos surpreendidos em 2018, porque foi uma surpresa mesmo. Eu espero que essa onda de 2022 ela venha mais forte, que o povo esteja consciente, porque hoje, antigamente, até 2018, o povo não sabia o que era político. Hoje o povo já sabe o que é Senado, o que é Câmara, o que é STF, o que os governadores fazem, a atuação de cada poder. Então, espero que essa onda seja mais forte e o povo entenda que nós estamos lutando por algo que é maior do que qualquer coisa, que é a nossa liberdade mesmo. A esquerda fala tanta baboseira, Érica, e eu defendo, e eu falo, não, deixa esse povo falar. Quer mais baboseira que aquela menina, uma atriz da Globo, falou, qual era o nome dela? Maria Flor. Pra mim não é flor que se cheira, aquela moça. Aqueles absurdos que ela falou, sabe? E não aconteceu nada. Você já imaginou se um paisano é modo de dizer, né? Se uma pessoa simples, assim como eu e você, O dialeto aí da segurança pública, né? Mas você já pensou se uma pessoa comum fala daquele jeito do Alexandre de Moraes? Se eu falo aquilo do Alexandre de Moraes? Uhum. Né? Então eu estaria preso. É o engraçado. Eu acho, tem gente que tem medo de falar comigo por causa do Alexandre de Moraes e tem gente como você que não tá falando nada deles. Mas deixa. Ó, Xandão, ela não tá falando nada de você aqui, quem tá falando sou eu. E assim, eu não tô falando nada de mal, aqui é uma conversa só. E Ele é isso, do a seu gente. estado, né? Hã? Ele é do seu estado. É do meu estado, infelizmente é do meu estado. Mas, continuando. Mas ó, eu vou falar pra você, mesmo assim, eu acredito na justiça desse país, sabia, Érica? Não tá tudo perdido. Não tá tudo perdido. Não Porque, tá, ó, e é por isso que a gente vê, enfim, pessoas como você se colocando na política, porque uma coisa que eu falei com outro candidato aqui na live, em 2018, nos critérios de eliminação, para a gente poder escolher um candidato, não sobrava quase ninguém. Era o menos pior. A gente procurava, assim, votável, né? Dentre os ruins, o menos pior. Ou alguma indicação do Bolsonaro. E era difícil encontrar. E esse ano eu tô vendo assim, tem muitos bons nomes e a gente tá podendo escolher entre os melhores. Graças a Deus. E é igual eu falei pra você, eu fui processada por 2 deputados. Olha só, Não, pode falar. por 2 deputados estaduais. Coronel Telhada, porque eu bato de frente aqui com os coronéis que se juntam com o PSDB, e um Sargento Nery, 2 deputados estaduais. E eu falei, gente, eu já perdi esse processo, os caras são deputados. Mas Deus colocou na minha vida 4 advogados, eu não tinha nenhum. Em 2 semanas, eu tenho 4 advogados que caminham comigo até hoje. Eles me instruíram. Depois eu vou falar Depois eu falo com você como que. Um dia a gente faz uma outra live para eu falar como que tá a minha situação atual. Tá, grava um É a áudio. busca pela justiça.
Então, grava um áudio que eu vou mandar para um advogado meu que ele é conhecido no Brasil inteiro, Dr. Luiz Roberto. O cara é fera. Eu nem imaginei quando ele pegou essa causa minha, sabe? Foi surreal. Ele é meu amigo hoje. Aí ele fala, Vanessa, cuidado com o que você fala. Então, assim, aí o processo foi transitado, julgado, eu ganhei o processo também contra o professor, que ele me processou, né? Diga não à ideologia de gênero nas escolas, ele falou que eu ameacei ele de morte. Quando eu falo sobre uma cartilha, eu falo sobre a pedofilia e os estupradores, aí eu falei, olha, para estupradores e pedófilos, a cura é bala e vala. Ele falou que eu tinha ameaçado ele. Aí lá no inquérito eu coloquei, olha, eu não ameacei ninguém, eu sou a favor da pena de morte para crimes hediondos. Mesmo assim, eu não disse que iria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Agora, eu falei para pedófilos e estupradores. Ele é pedófilo ou estuprador? Aí, se ele iria, né? Aí, o problema é dele se ele vestir essa carapuça. Meus advogados falam assim, Vanessa, eu nem te acompanho mais. Eles me instruem quando eu vou depor alguma coisa e tá tudo certo. Mas assim, aí já fui depor em outros casos também, porque por causa do meu ativismo na segurança pública, os oficiais adoram me mandar cartinha, né, para eu ir lá depor. Então, eu já fui 2 vezes, depois eu não fui mais. Então, Às gente, vezes, você tem um know-how maravilhoso para a gente fazer um curso aí de contramedidas. pois é. Porque a galera da direita precisa. Eu antigamente eu falava isso nos vídeos, né? Prepara seu enxoval branco. Pois é, misericórdia, eu não quero preparar esse ainda não. Não cheguei nesse nível, eu não quero chegar não. Jesus, misericórdia. Porque assim, eu imagino que não é fácil. Quando eu enfrentei o processo, eu falei, eu chorava, assim, eu falava, ai meu Deus, eu me sentia sozinha, né? Eu imagino você, mas eu me senti sozinha. Eu ligava para um deputado, eu ligava para outro. É claro que eu tive o amparo de um amigo meu, mas não deu certo com o advogado que deu incompatibilidade, sabe? O advogado não queria muito fazer o processo, mas eu chorei, eu me senti sozinha. Eu falei, gente, será que essa direita toda existe mesmo? Aí tem uma amiga minha, olha só, recentemente, tá? Eu tô autorizada a falar, então posso falar. Ela foi investigada no inquérito das fake news pelo Alexandre de Moraes, e ela é uma coordenadora minha. Ela tem 65 anos, a PF entrou na casa dela às 6h30 da manhã, ela é muito trabalhadeira. O filho dela, da enfermagem, ela e o filho, sabe, uma senhora. E ela falou assim, Vanessa, eu passei por um constrangimento que eu nunca passei em toda a minha vida, meus vizinhos, que vergonha, né? Ela é comerciante. Então, quando a gente foi descobrir o porquê que era, né? Entrou com o advogado e tal. Érica, era um vídeo de 9 segundos que falava sobre patriotismo. Nem citava o nome dele. Nem citava o nome dele. Então, e essa ditadura togada é muito perigosa. Sabe, eu acho muito Não, perigoso. e nós, enfim, os cidadãos comuns, os eleitores, ficamos assim, a quem Ficamos assim. os nossos Assim, parlamentares muito se acovardaram, até mesmo dentro da direita. é, Não vou tirar a razão, porque olha o que aconteceu com o Daniel Silveira. Não, Mas mas eu tiro a razão, Érica, porque assim, são coisas totalmente diferentes. O Daniel Silveira, no nosso caso, a gente não excede, a gente não está ofendendo a pessoa. Aqui é um diálogo que nós estamos manifestando a nossa opinião, num país onde nós temos liberdade, que nós somos amparadas pela Constituição brasileira, de expressar o que nós acreditamos, o que nós queremos, os nossos anseios. Agora, você vê uma senhora de 65 anos sofrendo isso, e quando eu sofri os processos dos deputados, eu falei, meu, eu já perdi, sou um deputado, e agora eu vou ter que eu vou fazer da minha vida? Só que Deus foi tão bom, que aí apareceu esses advogados, e eu ganhei. E a partir dali, eu comecei a acreditar. já ganhou, então, Já foi transitado e julgado, os 3, já foi transitado e julgado. Aí eu falei, não, tem esperança na justiça. Tanto que nós vemos aí o maior jurista do Brasil, Ives Gandra Martins, doutora Tâmia, né, que é uma promotora super importante, a Janaína Pascoal, ela não é tanto da ala bolsonarista, falando de política, ela não é, mas a Janaína, ela foi a mulher mais bem votada da história desse país, e ela briga mesmo. Naquela casa, na Lesp, ela briga muito. Tanto que eu gostaria que ela tivesse vindo pelo Senado, pelo PL. E não foi possível ela vir, né? Ela ficou no PTB.
Mas assim, eu fico imaginando, ela é a única que bate de frente ali com todos os homens daquela lespe. Ela fala o que ela realmente pensa, sabe? Às vezes ela excede, às vezes eu tenho uma amiga que é muitíssimo amiga dela, é uma amiga em comum de nós duas. Eu falo, "Ô, fala pra sua amiga, pra nossa amiguinha, né? Porque é amiga dela, eu conheci ela recentemente, aí tem uns 3 meses que eu a conheci pessoalmente, mas eu não tenho essa liberdade. Mas eu brinco com essa minha amiga que é muitíssimo amiga dela. Fala pra sua amiga, dá uma segurada, por favor. Aí ela fala, Van, eu falo pra ela. Eu falo, não tem necessidade dela se expor. A gente não pode agir no momento da raiva. Ela é uma deputada, as pessoas vão vir pra cima dela. Porque, assim, a ala bolsonarista, ela é muito radical ainda. Nós temos esse pessoal que é radical. Na vida, Érica, nenhum ser humano é 100%. Eu não Uhum. concordo com o meu marido 100%. Tem algumas coisas que o presidente fala que eu não concordo também. Só que, nesse momento, ele é a melhor coisa que existe para o país. Para que esse país não quebre, não vire Cuba, não vire Venezuela. Mas você não concorda com tudo, entendeu? Então, assim, não é que a pessoa às vezes é ruim, porque ela não é uma deputada ruim, ela não foi uma deputada ruim. Mas às vezes ela acaba pagando um preço muito alto pelo que ela fala, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o extremismo, tanto de um lado quanto do outro, porque senão a gente passa a não raciocinar. E nós somos um povo que nós temos que evoluir muito. O Brasil tem só 500 anos. A gente precisa evoluir em várias questões, sabe? Porque é igual você falou, você se sentiu desamparada. Eu também me senti desamparada. Nós não tivemos a visibilidade que um deputado eleito tem quando ele é investigado. Não, a gente sofre calado. Se não é a gente dobrar o nosso joelho no chão e orar e falar, Deus, me socorre, você se sente sozinha. Aí você, às vezes você se questiona, eu me questiono, será que vale a pena tudo isso? Só que vale. Hoje a gente vê que vale. A gente passou pelo processo, você é um processo 1000 vezes mais dolorido que o meu, mas valeu a pena, porque você sabe pelo que você está lutando. Eu costumo dizer assim, né? Eu tenho meus amigos tudo que foi processado também, né? Aí quando eu fui tirar a certidão de distribuição, que é para mostrar que você não está respondendo ao Ministério, Documentos. Para isso quem está assistindo, são os documentos para se candidatar. Você tem que tirar, nada consta de quase tudo, né? isso é. Só que aí constou o processo do deputado estadual Sargento Nery, ainda estava lá, mesmo transitado e julgado constou. Aí eu tive que tirar a certidão de objeto e pé. Aí eu falando com um amigo meu deputado, eu falei, nossa, que burocracia, que é muita burocracia para você ser um candidato. Aí ele falou, muito burocracia. Aí eu falei assim para ele, nossa, que transtorno. Ele falou, para você tirou uma, eu tirei 11. 11, imagina, 11 processos em 4 anos de mandato. Né? Então, essas são as coisas. E olha que ele é um político bem centrado, firme no que fala, sabe? Tem mais informação, então é E diferente. com ativismo judicial, que é aquilo que a gente falou, provavelmente isso vai acontecer. Você como parlamentar, outros colegas, inimigos, adversários parlamentares vão usar disso muitas vezes. Vão. Ó, pedi aqui para anotar certinho para mim, porque assim, para não errar. E a frase do slogan é assim, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física, da dignidade da pessoa humana. Porque o objetivo é unir o nosso povo mesmo. Por isso que eu falo sobre a dignidade da pessoa humana. Quando eu olho para uma pessoa, quando eu ajudo uma pessoa, eu não quero saber a opção sexual dessa pessoa, que partido essa pessoa é. Eu consigo ver essa pessoa como um ser humano que está precisando de mim naquela hora. Você entendeu? Então eu falei, esse slogan casou muito com o que eu acredito, com o que eu quero levar para minha vida, sabe? E é o que você falou, a gente tem que unir, tem que falar para as pessoas, olha, vamos deixar algumas diferenças de lado e vamos aprovar pautas que levem o país ao crescimento mesmo. Sim, e eu acho que as pessoas estão procurando isso de 2018 para cá, um combo. Querem parlamentar. O presidente precisa de base de apoio, é importante, importantíssimo, né, para poder aprovar, para poder
as coisas caminharem no Brasil, mas também precisa de pessoas que olhem para os seus estados, né? Porque muitas pessoas se queixaram, né? Muitos eleitores da direita se queixaram disso. Né? O que fulano fez pelo meu estado? O que fulano fez pela minha região? Que às vezes, enfim, deixou essas pessoas na mão, ou que ficaram só na internet, né? Como o pessoal estava os deputex, né? Isso, Ter proposta. E, assim, a dificuldade que eu encontro hoje como apoiadora do presidente, e, assim, é igual eu falei para você, eu tenho base, eu tenho trabalho. Se o presidente fala assim, Vanessa, eu quero rodar hoje com você, eu posso fazer uma agenda com ele das 7 da manhã até 1 hora da manhã no outro dia, que ainda vai ter lugares para a gente rodar, porque eu tenho trabalho. E aí, onde eu encontro essa dificuldade hoje? Que os coronéis que estão eleitos, eles blindam o presidente para que deputados que estão iniciando, no início dessa caminhada política, que eu não tenho uma estrutura como eles têm, se acheguem no presidente. O último evento mesmo, eu não posso falar que o deputado, porque acaba sendo do mesmo partido e é antiético, você não pode, senão a minha candidatura é impugnada, mas é interessante falar isso porque essa live pode chegar até mesmo no presidente, quem sabe. Então, assim, eu não sou um papagaio de ombro, eu tenho trabalho, eu tenho base. E esses deputados que são eleitos, eles não permitem em um evento que nós nos aproximamos do presidente. Eu não tenho condições, Érica, hoje, de pagar uma passagem para ir para Brasília. Se for, a não ser que eu vá de ônibus, entendeu? Mas se for para eu pagar uma passagem de avião, eu prefiro comprar cesta básica e ajudar quem precisa. Eu não consigo. Você entendeu? Eu não consigo fazer isso. Então, eu não tenho como me achegar ao presidente, a não ser que ele venha para São Paulo. E aí, quando ele vem, esses coronéis que não gostam de mim, porque muitos deles falam que defende os braços da polícia militar, mas nunca fez uma auditoria em escala, nunca defendeu um policial quando ele quando tem um suicídio no batalhão, não é investigado por aquele deputado eleito, o porquê daquele suicídio, se a família está tendo assistência. Eles só querem mamar na teta do povo também, entendeu? Então, eles impedem com que nós, que somos da base do presidente, nos achegamos a ele. Mas é igual eu falei para você, a gente vai trabalhando e Deus vai abençoar. Graças a Deus, hoje a minha base é muito forte. Quando eu falei do fundo do pessoal, para o pessoal que vinha, porque eu esperava que eu ia conseguir pagar algumas pessoas mais carentes, a gente se reuniu, o pessoal falou, não, se chegar, então vai pagando fulano, que é pobrezinho, que precisa, aquela mãe solteira que precisa cuidar dos filhos, e a gente vai se ajeitando, e a base fortaleceu. Então, assim, é uma coisa que eu coloquei na mão de Deus mesmo. Falei, Senhor, agora seja o que Deus quiser. Eu não costumo dizer que a sorte está lançada, eu lancei nos pés de Deus e vou confiar nele. Vai ser a vontade dele. Se for para ser, amém. Se não for para ser, eu vou falar assim, qual é a lição que o Senhor quer que eu tire de tudo isso? Desse processo. Mas que é dolorido também. É muito dolorido. Você se expõe muito. Você se expõe, você passa por humilhação, entendeu? Eu falo que para a mulher é muito mais difícil, porque existe aquela disputa do homem. Então, assim, às vezes, eu, assim, como tem alguns coordenadores meus que são homens, então, às vezes é coordenador falando, é um monte de gente falando, é um monte de homem falando, e homem me liga, e eu o dia inteiro, eu falo, meu Deus, Senhor, calma, sabe? Aí, às vezes, a nossa cabeça dá vontade de falar para a pessoa assim, para de falar, por favor, só um pouquinho, porque é gente querendo mandar você fazer aquilo o tempo todo, e é um ambiente masculino. É um ambiente masculino ainda. Então, precisa ter mais mulheres e mais mulheres conservadoras. Porque existem dois tipos de mulheres que gostam de política. A mulher que gosta de política de verdade e a puta. Com perdão da palavra aqui, mas é verdade. Você sabe que isso é verdade. Entendeu? E eu gosto de política. Então, para outras mulheres é muito mais fácil. Porque ela tem uma sobremesa para dar para aquele homem e ela chegar onde ela quer. Para nós que não temos, né, não damos essa prioridade, é complicado. Que realmente precisa de mais mulheres conservadoras na política. É verdade. Eu já ouvi, não vou citar nomes, mas eu já ouvi na direita, uma pessoa da direita falar que o problema da Érica é que ela não dá para ninguém. Mas é assim. Nunca falei isso antes. Revelações. David vem aqui e vai falar. Treta.
Mas eu ouvi É, isso em Brasília. não, mas olha, eu vou falar que é muito verdade, porque assim, a gente sofre mesmo. Eu sou muito dura, o pessoal fala que eu sou muito brava, você é muito brava, mas eu tive que aprender a ser assim. Porque às vezes o meu jeito gentil, educado, a pessoa queria confundir. E eu sou assim mesmo, igual no dia que a gente viu, era até uma deputada de esquerda aqui, que ela foi assediada dentro da Lespe. Uma deputada de esquerda. Não vou falar o nome dela, não, para não. Mas eu falei assim, ela congelou. E aí ela entrou com um processo contra aquele deputado, a casa julgou, mas aquele deputado não foi punido. Você entendeu? Se sou eu, Érica, ele passou a mão em mim, eu já ia sentar a mão na cara dele ali, nós já íamos resolver ali mesmo, e eu ia falar, me respeita, porque aqui eu tô representando a mulher brasileira, e a mulher merece respeito. Porque você leva isso para a justiça, lá, para os deputados, eles não fazem nada não. Então senta a mão na cara logo e já resolve, tá tudo certo. Ah, Ju não, Vanessa, diz aí o seguinte, você tem música? Ah, eu tenho jingle. Por que eu falei Ju? Porque quando eu fiz a live com a Jussiane, eu tinha falado para ela colocar música, ela não colocou para tocar, e acabou a live. Então, para não esquecer, coloca aí a Você tem musiquinha. meu jingle aí? Isabelle, põe meu jingle aí. Vixe, peraí que eu vou achar outro celular, porque eu tô fazendo a live pelo meu celular. Aí vou ver Ah, se eu pego o celular aqui da minha filha emprestado. Agora ela vai achar, porque ela que me ajuda aqui nas redes sociais. Nós fizemos 2 jingles. A Jussiane, eu conheço ela, a Jussi é minha amiga também. São José dos Campos, São Paulo. São Paulo, é. Gente finíssima, ela é uma boa menina também. Mas vamos falando aí enquanto eles acham o jingle aqui, senão eu tinha achado antes, porque eu trabalho com o celular, né? Em 2020, eu fui candidata a vereadora, eu trabalhei bom, eu estava presa, eu só podia trabalhar com celular, eu não podia, eu estava presa em Brasília ainda por cima. Então, é, eu também trabalhei só com celular, mas É, ó o jingle, esse deixa eu ver. ano é diferente, graças a Deus tem pandemia, a campanha está sendo feita, é mais trabalhosa, né? Porque o Eu presencial prefiro, sabia? Eu prefiro mais o presencial do que pela internet. Eu prefiro. Ó o jingle, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra ouvir. Ela tem sinceridade. Dá pra ouvir? é Dá pra ouvir? vinte e dois, 21. É. Faz suas considerações finais aí. Foi muito bom conversar com você. Ah, eu que agradeço de te ver bem, Agradeço, feliz. Muito porque obrigada pelo falei assim, convite. ai meu Deus, será que ela vai ter tempo? Porque, como eu falei, o presencial esse ano exige muito mais o candidato, né? Você sabe o que que aconteceu? Eu já tinha lido as suas perguntas que você tinha feito, tinha estudado ela, dado principalmente na questão embrionária. E aí eu cheguei em casa, tomei um banho, me enrolei na toalha e deitei na cama. Dormi, cochilei. Aí eu acordei, falei, meu Deus, a live da Erika, porque eu vim para me preparar para essa live, para estar aqui com você, para estar aqui com as pessoas que estão nos assistindo. Então, das minhas considerações finais, 7 de setembro, não posso deixar de falar do 7 de setembro, Ah, sim. não é verdade? Vai ser Fale histórico. do plano. Você vai passar em São Paulo, capital. Isso, vou estar na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, o nosso caminhão da RAC, né, que é a Damas de Aço, da NET Pizimente, do Dr. Roseno. Eu sempre estou ali com aquele grupo que eles me acolheram há muitos anos atrás, eu aprendo muito com eles. E desde 2014, quando eu comecei nas ruas, e depois eu já subi para o caminhão deles representando o jovem na política. Na época eu tinha o quê? 26, 27 anos. Não era tão jovem assim, né? Mas
estarei lá em frente à Fiesp, então vamos todos juntos lutar pela liberdade. O presidente fez a chamada, missão dada é missão cumprida. Ele nos convidou pela última vez, então o capitão mandou chamar, nós temos que comparecer, porque nós somos da mesma tribo, né? Nós estamos falando aí do mesmo exército, essa é a melhor palavra, somos do mesmo exército e não tem como você lutar na dividida. É um momento que vai ser um divisor de águas no país. Imagina, o Lula não vai conseguir fazer. Esses dias eu confrontei um amigo, o Henrique, ele é do PT, e ele começou a falar lá da nossa motociata. Eu falei, e aí, quando que o Lula vai fazer a jeguiciata? Aí nem ele aguentou e começou a dar risada. Então vamos aí para a Avenida Paulista. Agradeço a todos que assistiram essa live até o final, o pessoal que entrou, deu apoio, os coordenadores também. A Érica, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo bate-papo. E que venham outras conversas e que, quem sabe aí, você venha nas próximas eleições também. Faço esses votos. Muito obrigada a todos e vamos lutar por um Brasil melhor. Tá bom. Muito obrigada aí pelo seu tempo preciosíssimo. Espero que tenha te ajudado aí. Peço às pessoas que compartilhem. Eu vou deixar salvo, vou tentar salvar, colocar no YouTube também, no Facebook. E boa sorte, boa campanha. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.